querer, meu bem querer. Quem aqui não gosta de querer? A gente sempre tem uma vontadezinha. Sempre necessitando de algo ou de alguém. Sempre insatisfeitos. E falando em desejo, que é o assunto de hoje, que tal a gente pensar sobre o que a gente anda desejando por aí? Afinal de contas, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente quer que aconteça. Já repararam que a gente pede muito? Que a gente deseja muito e a toda hora? Eu preciso disso, eu quero aquilo, eu quero. É que o ser humano, ele tá um pouco insatisfeito com a própria vida e fica desejando um monte de coisa. E está sempre tentando preencher os vazios que sente. Muitos deles de alma mesmo, uma coisa muito profunda. Com 31 mil coisas compradas em infinitas prestações e tratamos a vida como se ela fosse obrigada a atender às nossas vontades. Muitas vezes não racionalizadas, convenhamos. E aí rola aquela frustração. Aliás, gente, ela quem, né? Porque a vida somos nós que conduzimos. Então, se ela não está sendo bem conduzida por nós, talvez seja porque não estamos utilizando ela de forma decente, né? E aí fica aquele imenso vazio, aquele vácuo a ser preenchido. Agora imagine você, o universo atendendo todos os nossos pedidos. Poderia ser uma verdadeira catástrofe. Oh my God! Sabe, Jesus foi um ótimo exemplo de tudo isso que é bom. Inclusive nessa questão das coisas que ele queria. Como ele entendia a sua missão, ele sabia exatamente o que era bom querer e o que era bom deixar pra lá. Por exemplo, momentos antes de Jesus ser preso, ele estava com os seus discípulos no Getsemane. E ele sabia que havia chegado a hora da sua crucificação. Imagina como é saber daquilo. Profundamente triste e, para mim, muito desesperador. E ainda assim ele disse: Meu Pai, se possível e do teu agrado, afasta de mim este cálice. Todavia, que não se faça a minha vontade, mas apenas a tua vontade. E ele fala novamente: Meu Pai, se não é possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E nos ensinou que o que desejamos deve estar de acordo com o que nos comprometemos espiritualmente a realizar. E ele encarou então todo aquele sofrimento e seu desejo foi sublimado por aquilo que era maior que ele, que era a sua missão com a qual ele se comprometeu diante do Pai. Agora imagine se Jesus tivesse pedido que prevalecesse apenas a sua vontade. Se fosse procurado garantir que não fosse feita a vontade de Deus. Não haveria cristianismo. Não teríamos a grande lição de superação da vingança, da morte. Então, nesse exemplo, começamos a compreender que existem desejos, mas que nem toda vontade vale a pena. A gente precisa aprender a reeducar a nossa vontade. Sim, ter boa vontade. Desejar considerando o equilíbrio das coisas, a justiça, a dignidade, a sustentabilidade das relações, as consequências espirituais das nossas decisões, mesmo as mais íntimas que ficam guardadas só no nosso pensamento. Entender que o universo funciona de forma perfeita, justamente porque uma inteligência maior o rege e não atende aos nossos desejos da maneira em que a gente acredita que deveriam ser atendidos. E entendidos, né? Senão o mundo seria um show do absurdo, do macabro, do terror. Por que ele não gosta de mim? Seríamos um casal tão perfeito. Queria tanto que a gente namorasse. E aí, Arthur, tudo bem? E aí, Vamos namorar? Tá, beleza. Sério? Ah, por que não? Eu tô solteiro, você também, não tem nada a perder, né? Sim, só a ganhar. Agora precisamos conhecer seus pais. Pode ser. Oi, mãe.
Pai, essa é a Lara, Sara, prazer, sou a Sara. minha namorada. Depois nós vamos nos casar. Sim, e vamos ter 3 filhos. Agora nós vamos fazer alguma coisa, sei lá, tomar sorvete. Namorados costumam fazer isso, né? Sim, vamos. Queria tanto que a gente namorasse. Josué, você não vai dormir? Dormir? Já é meia-noite, amanhã você tem que acordar cedo. Não, perda de tempo. Pra que dormir? Deixa eu ver aqui. Dormir? Perda de tempo? Chega nunca mais dormir. Nunca mais dormir. 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 Nunca mais dormir. Queria que todos os dias fossem o meu aniversário. Queria que todos os dias fossem o meu aniversário. Já disse uma vez um grande poeta e pensador hindu, Rabindranath Tagore: graças te dou, ó Deus, porque me salva sempre com ásperas recusas. Por isso que na prece do Pai Nosso, Jesus fala: seja feita a vossa vontade. Jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la. Acrescenta o líder da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, Paiva Neto. Porque Deus no comando não tem erro. E embora o mundo esteja errado, não é culpa de Deus não, viu? É responsabilidade nossa que com o nosso livre-arbítrio fazemos o que queremos. Sem muitas vezes pensarmos ou pesarmos as consequências. E às vezes a gente pode culpar Deus por nossa vida não estar do jeito que a gente quer. Ou então porque nossas preces não são atendidas. Será mesmo? Será que a gente sabe querer? Será que temos mesmo boa vontade para nós e para os outros? E isso também está presente na forma como oramos. Quando fazemos prece, esperamos que Deus atenda a gente de forma imediata e rápida e mágica e mais, exatamente como pedimos. Oi? Mas Deus é justiça. A natureza e o universo são sábios e justos. Assim recebemos o que é melhor, não exatamente no tempo e na forma que queremos. Tipo assim, os pais sabem que não podem dar o chiclete pro bebê. E mesmo que a criança peça, eles não vão atender o seu desejo. Mas por que a gente tá falando disso aqui? Por que virou tema mesmo? Por quê? Existem alguns pontos. De onde vem tanta insatisfação para achar que nessa vida falta tanto? Vamos lá. Viver tendo o materialismo como paradigma faz a gente achar que
tudo é material. Logo, as coisas materiais são a grande riqueza, o propósito da vida. Em suma, para existir, precisamos garanti-las. Isso é uma ilusão, meu bem. A vida é muito anterior que a matéria e muito mais durável que ela. Não que seja um problema se preocupar com a matéria, afinal de contas, nós vivemos no mundo material. O problema é se resumir a isso. É imaginar como se tudo fosse matéria. Nós somos seres espirituais. Estamos na matéria para evoluir espiritualmente. Sermos mais solidários, generosos, justos, respeitosos, honestos, desapegados. Quando vivemos numa perspectiva materialista, onde o mais importante é garantir as conquistas materiais, perdemos o foco, invertemos as importâncias, nos perdemos de nós. Então a gente acaba achando que a chave do sucesso é conseguir tudo que desejamos. E somos dominados por aquilo que queremos e acabamos alienados. Às vezes, é exatamente isso que nos faz perder o rumo. E por quê? Por não conseguirmos exatamente responder a questões como: será que o que estamos desejando vai trazer benefícios espirituais para nós e para os outros? Será que a concretização de certos desejos nossos não nos tornarão infelizes? E outra, o nosso desejo, às vezes, não é exatamente o que precisamos. Até porque, quanto mais libertos de desejos que colecionamos diariamente, mais felizes seremos. Isso mesmo. Sêneca, que foi um grande influente intelectual do Império Romano, fala que pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. É bem desafiador. Esse que é o caminho longo, mas não impossível. Começa nos pequenos pensamentos diários, como por exemplo, mas pra quê? Ai, que vontade de comprar um esmalte. Tá tão baratinho. Pague 2 e leve 3. Mas pra quê? Você tem um monte que não usa? É, verdade. Nossa, quanta cadeira! Acho que eu vou pegar uma pra mim. Moço, será que eu posso pegar uma? 2? Mas pra quê? Você nem precisa. É verdade. Moço, obrigada, eu não quero mais não. Mas pra quê? Boa. E como concretizar e cultivar os bons desejos? Aqueles que realmente vão fazer a diferença na nossa vida. Começando a melhorar o nosso pensamento, porque é nele que cultivamos nossos desejos. O pensamento, a vontade, é o ponto de atração mais forte. De alguma forma ou de outra, atraímos a nossa alegria ou a nossa desgraça. Tudo parte do pensamento. Tudo. E o que escolhemos pensar? Por isso vale a pena a gente colocar outro texto do escritor Paiva Neto aqui na nossa conversa. Porque o pensamento pode se transformar em asas ou algemas. A tradição popular ensina que pensamento é força. Logo, caros amigos, que me leem com atenção, mentalizemos a todo instante o melhor possível, isto é, o bem para os outros e para nós. As benéficas consequências, se tivermos sempre bom ânimo, serão patentes, na medida em que nos sentiremos fortalecidos pela divina autoridade de Jesus, que jamais esmoreceu diante das provações e nos inspira a vencê-las com Ele. E nos domínios da mediunidade, o Espírito André Luiz registra o valioso esclarecimento de um mentor espiritual a respeito da importância de educarmos nossa mente em conformidade com a senda correta do amor de Deus. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Que assim seja. Por isso, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, cultivamos a sintonia tríplice com Jesus, a do bom pensamento, da boa palavra e da boa ação. E aí,
aí surge aquela questãozinha. Mas se Jesus disse que tudo que pedirmos em prece será atendido e que Deus ouvirá, e que Ele incentiva as preces e os pedidos, e como é que vocês estão dizendo aí que nem tudo vai ser atendido? Ah, moleque, adoro. Primeiro, que tudo será atendido, mas de uma maneira mais inteligente. Às vezes não é exatamente o que você quer, mas é exatamente o que você precisa. Exemplo, você pede dinheiro e recebe saúde, oportunidade de trabalho, e assim você conquista o seu sustento. E ainda tem uma questão que a gente aprende com o saudoso fundador da LBV, o irmão Alziro Zarur, que Deus vai atender os nossos anseios, a nossa oração quando houver amor no pedido. Para falar com Deus, você precisa estar nessa faixa vibratória do amor. Se você não tiver, vai ser um pedido egoísta, um pedido perdido no espaço. E Deus não vai atender um pedido que vai prejudicar alguém, né? Inclusive a você mesmo, mesmo que você não saiba. Mas às vezes a gente vibra tanto numa coisa, mas tanto, que aí pela própria lei da atração a gente vai atrair aquilo. Mas não de forma positiva, mas sim porque insistimos muito. Porque a gente decide por conta própria assumir aquele mau destino. Isso acontece nos relacionamentos amorosos, hein? Acha que é um gatinho engajado, descolado, inteligente. Que não é obrigado a atender às nossas expectativas. E também, às vezes, insistimos tanto que conquistamos algo para o qual a gente não estava preparada. Exemplo simples. Ai, quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro. Agora. Mas você não tem tempo para cuidar, dinheiro para lidar com os imprevistos. E que é preciso muita dedicação para ensinar aquelas criaturas. Já pensou ter que arcar em uma escala maior com aquilo que não estava na nossa missão? Gente, a nossa vida oferece o que a gente precisa. Claro que é bom correr atrás daquilo que nos faz melhor. Mas a gente não pode desejar o mundo achando que isso vai tornar a gente feliz. Às vezes a gente só anda insatisfeito com a vida porque na verdade está vazia com aquilo que mais nos preenche, que é o amor de Deus. E isso não estamos falando do amor fofinho, do romance e tal. O amor que é dignidade, justiça, amparo e fé. Se não é amor, o que está faltando então? Se não é amor, o que está faltando então? No coração. Se não é amor, o que está faltando então? Se não é amor. Ser feliz por completo é se esforçar, é viver por um ideal que beneficia a humanidade. Nunca se esquecendo da maior luta que é amar. E perceber que não podemos medir a nossa vida por aquilo que ganhamos no âmbito do desejo, mas também pelos momentos em que crescemos, porque nos sacrificamos pelos outros no momento de maior integridade e dignidade humana e por aí vai. E por aí vai, porque cada um no seu contexto vai saber o que é bom e como ser feliz. Ai, mas a gente já falou muito, né? Mas valeu a pena ou não valeu? Se valeu! Então curta o nosso vídeo e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais! Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre! Atitude jovem.